E então aqui na parte superior do Excel, a gente tem as nossas barras de ferramentas, né? Que ela é bem padronizada assim nos 3 programas da Microsoft, tanto o Word, que a gente já viu, PowerPoint, o Excel. Então é bem padronizado. Tem algumas coisas particulares de cada programa, por exemplo, que nem aqui a gente tem essa parte de formatação condicional, formatar tabela. São coisas voltadas para a tabela. Então a gente tem aqui, mas a parte de formatação de fonte, alinhamento, essas coisas que é padrão de todos os programas, a gente tem então bem familiar aqui, então não é nenhum bicho de 7 cabeças que a gente vai pegar, né? Aí mesmo as particularidades de cada programa, né? Mas é bem tranquilo para a gente usar. Então aqui em cima a gente tem a nossa barra de fórmulas. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui uma célula, eu posso digitar ou dentro da própria célula, ou eu posso selecionar o conteúdo e digitar aqui em cima. Então, tanto faz. Quando a gente faz fórmulas, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar uma rapidinho para vocês, é uma bem mais básica que tem. Ó, igual este aqui mais este aqui. Para mim, por exemplo, aqui ele está dando o resultado, né? 6. Aqui na minha barra de fórmula, ele está me dando a fórmula que eu utilizei para chegar nesse resultado. Então, ó, por exemplo, aqui ele me dá o número 4, porque eu só digitei o 4 lá. Essa informação aqui, como eu cheguei nela? Eu somei a célula I15, que então é o 2, mais a célula I16. Então, ó, se eu até clicar 2 vezes em cima da minha célula, ele abre a edição da fórmula. Aí ele até marca. Uma coisa legal nele, nessas fórmulas, é isso daqui. Por quê? Porque às vezes a gente vai marcando algumas coisas, alguns elementos nessa conta, nessa fórmula que a gente está fazendo, e aí ele vai colocando, por exemplo, que nem aqui, ó, ele colocou o I15 em azul e me marcou também, deixa eu abrir um pouco mais o zoom aqui. Tem que aplicar primeiro, senão ele não deixa. Aí. Então, ó, ele me marcou o I15 aqui e colocou ele em azul. O I16 ele colocou em vermelho e marcou a célula do I16 em vermelho também. Então aí eu consegui analisando, não, eu selecionei a fórmula errada. Aí eu vou lá, apago, seleciono lá o outro valor, vou pegar aqui, ó, por exemplo, esse aqui, e dou um Enter. Mas no I12 eu não tenho nenhuma informação. Aí só 2. Agora eu vou colocar uma informação nele, ó, automaticamente ele atualiza a fórmula para mim. Então isso é uma coisa legal nele, porque, por exemplo, hoje fiz a minha tabela financeira. Hoje o meu aluguel, por exemplo, a luz muda todo mês. Hoje a minha luz está R$100. Daí eu tenho ali a tabela. Fim de semana, o mês que vem, a minha luz em vez de 100 veio 180. Eu só vou lá na conta de luz, altero o valor, automaticamente lá embaixo na minha planilha, onde eu tenho a soma de todas as contas, ele já vai atualizar o valor. Eu não preciso ir lá e refazer a conta. Então isso é uma coisa legal e prática do Excel. Por exemplo, tu só vai atualizando os dados e as fórmulas que tu tem para fazer a soma, para fazer a média e coisa, ele automaticamente, conforme tu atualiza as informações, ele atualiza o valor lá no total, na fórmula de vocês também. Então ele é bem prático e rápido nisso. Então aqui agora, para a gente começar a brincar um pouquinho, o que a gente vai fazer? Se vocês quiserem olhar e fazer as fórmulas só depois, não tem problema. Eu vou montar uma aqui, vou resolver toda ela e depois eu vou passar uma outra que é para vocês fazer tipo em casa e me mandar. Tá? Então vai ter a atividade, digamos, da aula e vai ter a atividade tema de casa, que aí eu não vou fazer as fórmulas, vou deixar para vocês olhar nessa tabela aqui e ver o que vocês precisam fazer. Então aqui, ó, vou colocar aqui, soma. Aí eu vou botar uns valores aqui, vou botar uns valores aleatórios aqui. Se você escutar uns gatos miando pelos meus áudios aqui, é os meus gatinhos aí. Estão meio em greve por causa que estava chovendo antes ainda. Agora até saiu um solzinho, agora estão querendo sair.
eu ver aqui. Ó, vou fazer uma, depois eu faço outra. Aí a gente vai organizando. Então, por exemplo, ó, tem aqui valor 1, vou colocar valor 1. Aqui eu tenho o valor 2. E aqui do lado eu quero fazer a soma deles. Então, o que eu vou fazer para conseguir somar? Depois vai ter outras formas que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas essa que eu vou mostrar agora é a função mais simples, mais fácil que tem. Para eu identificar para o Excel que ele vai ter que fazer uma operação matemática, ele vai ter que fazer uma análise, então eu tenho que marcar o igual. Então toda vez que eu quero que o Excel me retorne uma informação, que ele faça uma análise, que ele faça uma soma, qualquer coisa, eu tenho que colocar o igual na frente. Então eu coloquei no igual, o Excel sabe que eu quero que eu estou buscando um retorno dele. Então agora eu coloquei o igual. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso ir lá e posso analisar, por exemplo, o valor que eu quero aqui, ele está na C4. Então eu posso digitar C4, ele vai marcar lá, aí eu aperto mais, ou também, se vocês preferirem, que no caso é o que eu prefiro fazer, em vez de digitar, é clicar em cima da fórmula. Fica bem mais fácil, mais rápido, né? E também eu acho que garante um pouco mais a agilidade, porque, por exemplo, aqui eu olhando fica fácil de eu identificar. Mas, por exemplo, eu estou aqui assim, como é que eu vou saber qual é? Vou ter que descer aqui, o N, aí aqui ó, na linha, às vezes a gente se perde olhando qual é a linha. Tu vai ter que pegar o mouse, seguir, tá na N20, aí tu vai lá e digita. Então fica bem mais fácil só ir dar um clique em cima do valor que tu quer. Mas, dos dois jeitos está certo, nenhum jeito é errado. É só mesmo opção, digamos, de preferência de cada um. Conheço gente que só digita, tem outros que, como eu, gostam de clicar. Então, fica a cargo de cada um ali, ver qual é a que vocês mais acham útil e fácil para vocês usar. Então, ó, peguei aqui, ó, selecionei o 6, selecionei o 12. Agora, para eu aplicar essa fórmula, eu posso ou simplesmente clicar fora, só que às vezes o que acontece? Se eu clicar fora, às vezes, ó, ele vai mudar a minha seleção. Então, tem vezes que esse clique fora funciona, tem vezes que ele acaba te sacaneando um pouco. Então, o que eu prefiro usar, que sempre funciona, é o Enter. Marcou ali uma, marcou a outra, Enter. Tá resolvido aqui, ó. Já deu a soma. Se eu clicar em cima e olhar lá em cima na barra de fórmulas, ó, a barra de funções ali, ele já está me marcando, ó, igual C4 mais D4. Beleza. Agora eu vou para a próxima. Igual, ó, valor 1. Aí eu só preciso digitar a função, né, a operação matemática que eu quero fazer, mais próximo valor. E assim eu vou indo. Igual, igual não pegou aqui. Igual 8 mais 9. Então, ó, a gente nunca digita o valor que está dentro. Isso por quê? Por causa daquela parte de atualização que eu falei antes para vocês. Porque, por exemplo, se eu usar aqui, ó, 3 mais... Aí, essa eu vou clicar. 3 mais 6. Tá lá, ó, ele fez a conta. Tranquilo. Eu posso misturar até. Ou posso usar todos os valores. Igual 3 mais 6, 9. Só que agora qual é o problema? Eu vou mudar esse valor aqui. Vou botar aqui 6. Ó, ele não pegou, eu atualizei o valor aqui, agora eu vou ter que vir aqui, abrir a minha fórmula, ir lá, pegar o 3, mudar para 6. Então aí eu vou ter o mesmo trabalho duas vezes. Assim não, por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse ele com a célula selecionada, ó, tá lá, 6 mais 6, 12. Se eu voltar lá para os 3 que eu tinha antes, ó, eu só atualizo o valor, automaticamente ele já me refaz a fórmula e já me dá o novo total que eu estava utilizando. Então, utilizar o nome da fórmula fica mais fácil, porque ele sempre vai pegar a informação que está dentro da fórmula e somar, multiplicar, dividir pelo outro valor que a gente selecionar. Então, por isso que a gente sempre usa o nome da célula em vez de utilizar o valor que está dentro. Até porque tem vezes que tu vai utilizar, por exemplo, aqui a gente está usando 3, 4, 12, mas se tu for trabalhar numa empresa aí que é gigante, por exemplo, peguei uma Erval da vida, né?
Peguei a Erval. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer uma tabela lá de faturamento. Vou ter que botar aqui numa conta 1 milhão e não sei o que lá, vezes, ou dividido por... Então, digitar esses valores também vai ser complicado. Então, fica bem mais fácil eu utilizar o nome da célula, que normalmente vai ser uns nomes pequenininhos, né? Só se a gente for lá para o finalzão mesmo, como eu tinha mostrado a aula passada lá, por exemplo, essa fórmula, essa célula aqui, ó, que é a última célula do nosso Excel, é esse nomezinho aqui, ó. Esse é o nome dessa nossa célula aqui. Então, ó, XFD 1.048.576. Só que aí também, se eu for digitar, fica complicado. Se eu só clicar em cima, é um clique como eu clico aqui na A1. Então, o clique ele agiliza até nisso. Dependendo do nome da célula, ele também agiliza para a gente. Então, vou pegar aqui, ó, e aí eu vou fazendo um por um. Só colocar o igual, pegar o primeiro valor, mais o segundo valor, e assim a gente vai indo. Então, olha, não tem muito mistério. Vocês vão ver que ele segue sempre um padrão. E essas contas, essas operações básicas aqui, a função é isso aí. A função é um valor, a operação que tu quer fazer, o outro valor. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu terminar essa daqui. E aí a gente vai colocar aqui agora, ó, valor 3. Um espacinho para ficar padronizado. Valor 3. Diminuir um pouco aqui, não precisa ser tão gigante. Então, ó, o meu valor 3 aqui vai ser o quê? Vou botar aqui 4, 5, 6. Olha só, acho que vocês vão até escutar as promoções do mercado aqui de casa. Passando carro de som na rua. 30, 24, 45, 10 e 5. Então, aqui agora, eu vou fazer a subtração. Aqui agora a continha de menos. Como eu faço? Igual, primeiro valor, menos, segundo valor. E assim por diante. É sempre seguindo esse padrão. Seleciona uma informação, a operação matemática que tu vai utilizar, segundo valor. Enter para aplicar. E assim vocês vão indo. Opa, primeiro valor, menos, segundo valor. Na conta de mais, até não faz a diferença a ordem que eu vou pegar. Mas aqui, como é menos, eu tenho que cuidar, porque, por exemplo, se eu pegar 8 menos 16, vai dar número negativo. Então, eu vou pegando lá a soma e descontando. Na conta de mais, tanto faz. Se tu pega o primeiro, o segundo valor, não vai mudar em nada. Então, a gente segue aqui no Excel muita regrinha e muita coisa da matemática. Então, por exemplo, que nem na matemática, a gente aprende que primeiro é multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Aqui no Excel é a mesma coisa. Se eu fizer, por exemplo, se eu pegar uma daquelas equação de segundo grau lá da escola e botar aqui no Excel, ele vai calcular certinho para mim o resultado que vai dar. E quando eu aprendi isso, eu fiquei pirado, porque eu usava uma folha inteira do caderno, aí no Excel aqui em uma linha tu tinha a resposta. Então, ó, fiz a subtração. E assim a gente vai. É bem tranquilo de fazer. Ó, agora vamos fazer aqui, ó, valor. Eu vou botar todas elas e depois eu vou deixar habilitado ali a função para vocês conseguir copiar. Então, ó, deixa eu pegar 2, 2, 2. Vou fazer todos eles vezes 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Multiplicação. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, porque minha escrita ficou maior. Então, ó, igual este aqui. Símbolo da multiplicação no Excel é o asterisco. Então, para quem está em computador com o bloco numérico na lateral, o asterisco ele já vem junto com o nosso bloco numérico. Quem não tiver, como eu aqui, meu tecladinho é pequenininho, então eu tenho que usar o asterisco que está lá em cima do 8. Então, ó, só botar o asterisco, outro valor. Então, ó, igual, primeiro valor, vezes o segundo, e assim a gente vai indo. Então, a base das fórmulas no Excel é isso aí.
sempre ter o igual na frente. Aí vai depender do que a gente quer, né? Como aqui a gente está fazendo operações simples, é só isso que a gente precisa. Vai ter outras que a gente vai fazer, digamos, a gente vai pedir para o Excel fazer uma análise e retornar um resultado para a gente. Aí vai ter uma fórmula um pouquinho mais completa, né? Vai ser um pouquinho mais complexa de fazer. Porque eu vou ter que dizer para o Excel, vou ter que ensinar para ele qual é o teste que ele vai fazer. Por exemplo, vamos pegar aqui o básico do que a gente normalmente utiliza o Excel quando está estudando. Saber se vai estar aprovado ou reprovado. Então, por quê? A gente tem lá uma média, né? Que é a nossa média mensal, a nossa média agora está trimestral, meu tempo era por bimestre. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho, por exemplo, lá, deixa eu pegar aqui, no meu tempo era média era 5, 6, 7, agora cada trimestre tem o seu valor de média. Mas então, o que nós fazíamos? Nós pegava o quê? Nós tinha, por exemplo, a minha escola tem média 6. Aí eu pegava as minhas notas e analisava lá a média de todas as minhas notas daquele trimestre. Deu 5,8. Aí eu analisava, por exemplo, 5,8. Se for maior que 6, estou aprovado. Se for menor que 6, estou reprovado. Então aí eu tinha que ensinar para o Excel que essa era a média que ele tinha que usar. Por exemplo, o que tu tem que seguir de ponto de referência é o 6. Então, se for maior que 6, que é o básico que a gente aprende na escola, né? Maior que 6, então, aprovado. Menor que 6, reprovado. Então, tem um espaço nessa fórmula. Eu ensino esse teste lógico para o Excel e aí ele vai analisando para mim, um por um, e vai me falando, olha, esse aqui está aprovado, esse ali está reprovado. Então, a gente tem que meio que, ensinar a lógica para o Excel conseguir aplicar. Mas é dentro de um padrão que ele já dá para a gente aqui. Então, depois, conforme as fórmulas forem ficando um pouquinho maiores, eu vou mostrando essas fórmulas para vocês, tá? Mas isso um pouquinho mais para frente. Primeiro vamos trabalhar com essas mais de boa aqui. Então agora aqui, valor 5. A última então das nossas operações básicas, né, que é a divisão. Aqui divisão também, eu vou dividir todas elas. Vou dividir por 2. A gente vai ter o mesmo, a gente já consegue ver a provinha real para ver se a gente fez certo ou não. Teoricamente, aqui os valores têm que dar os mesmos que dessa coluna aqui, né? Aqui, divisão. Aí eu vou fazer o quê? Igual o valor dividido no Excel é a barrinha. Também, para quem tem teclado com bloco numérico, a barra está lá junto com as operações. Para quem não tiver, tem que colocar a barra aqui pelo teclado alfanumérico. Aqui. Então, o valor, barrinha, para dar o dividido, pelo outro valor. E assim a gente vai. Bem tranquilo, como a gente estava fazendo antes. Aqui, igual, primeiro valor dividido pelo segundo. E assim a gente vai indo. Vou fazer rapidinho aqui. Opa, esqueci do igual. Igual, esse valor aqui, dividido por este. É isso aí. Então aqui agora eu tenho todas as operações matemáticas simples, né? Digamos o básico, mais, menos, vezes, dividido. Então aqui, para dar uma diferenciada, depois vocês podem fazer isso aqui também. Estou juntando aqui tudo, deixando a opçãozinha da soma aqui, da fórmula um pouquinho maior. E aqui agora eu vou fazer o quê? Eu vou pintar a coluna da resposta sempre de uma outra cor. Então, vou pegar aqui, botar aqui, verdinho, que foi soma, subtração, vou colocar um vermelhinho, sempre no baldinho de tinta, vou botar o laranja aqui.
multiplicação, vou botar outra corzinha. E a divisão. Vou inverter as duas aqui. Ó. Multiplicação, vou botar azul. Então, para pintar várias, ó, só seleciono todas elas, clico. Ó, clico na primeira, seguro e arrasto. O que conta na seleção aqui é a bordinha. A primeira célula que vocês forem selecionar, ó, ela sempre vai ficar branquinha, para mostrar para vocês por onde vocês começaram. Aqui, ó, comecei de baixo para cima, ficou essa aqui branquinha. Vou começar aqui, ó, de cima para baixo, ficou branquinha também. Mas o que vale na seleção é a borda verde aqui. Então, ó, clico, seguro, arrasto. Aí eu posso dar a cor que eu quiser. Aqui eu vou botar um azulzinho. Então ficou, ó, soma em verde, subtração vermelho, multiplicação azul, meio roxo e divisão amarelinho. Outra coisa que eu posso fazer, ó, se eu der um Ctrl P aqui para mandar imprimir essa tabela que eu fiz, deixa eu aqui ver se ela vai abrir certinho. Vou ver se ela abre e se eu consigo compartilhar ela com vocês. Aí, ó. Tá todo mundo vendo a abinha de impressão aqui? Sim. Tá. Ó, como vocês podem ver, ó, ela ficou bem pequenininha, eu não consigo dar zoom nela aqui. A minha aba de impressão aqui, ela me mostra, digamos, uma pré-visualização de como vai ficar. Vocês podem ver que as linhas que a gente tem aqui no Excel, elas não aparecem aqui, né? Aqui só aparecem os valores e o que eu pintei. E deu. Olha, até botou, dividiu em duas páginas aqui, eu tenho que configurar para imprimir em papel deitado e tudo mais. Só que ele não mostra essas bordinhas que a gente tem aqui. O que eu faço se eu quero mostrar, por exemplo, essas bordas aqui da minha tabela? Eu tenho que vir aqui, ó, do lado do baldinho de tinta, eu tenho essa caixinha aqui de bordas, aí eu habilito, abro ela aqui e seleciono, por exemplo, isso aqui, ó, todas as bordas. Agora eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar lá, vou dar o Ctrl P para ir para impressão. Ó, vocês estão vendo que agora tem bordinha? Isso porque essas bordas que eu tenho aqui no Excel, até vou tirar ela aqui de novo, essas bordas que eu tenho aqui no Excel, elas não são, por exemplo, que nem uma tabela, que tu cria, ela já vem com a borda definida. Aqui, o que tem muitos que usam? Por exemplo, se eu for utilizar esse Excel aqui, o que a maioria do pessoal faz? Eles deixam assim, ó. Eles colocam essa borda aqui, que aí sim fica a borda, e no resto, o problema é que eu vou melar com o que eu pintei aqui já. Mas vamos lá. Pintar de branco, aí eu vou fazer isso aqui de novo. Deixa eu vir aqui. Verde. Laranjinha. Azulzinho. E o amarelo. Então, ó, a maioria faz isso aqui, ó. O resto das células, ó, se eu pinto elas de branca, ela oculta aquelas bordas que eu tinha. Só que aí qual o problema? Às vezes, quando eu estou fazendo a fórmula, ó, fica muito mais fácil. Por exemplo, aqui, ó, se eu for achar a I10, eu sei que a I está por aqui, mas aí eu vou ter que ir aqui mais ou menos analisando onde está. Pronto, ó, cheguei na I10. Então, sem aquelas bordinhas, fica muito difícil, às vezes, eu me localizar aqui. Ó. Se eu abrir mais ou menos aqui assim, quero achar, ó, eu não tenho como saber, por exemplo, aonde está a informação que eu preciso. Então, às vezes, fica um pouco mais difícil de se posicionar. Deixa eu voltar lá para o topo. Aí, ó. Então, por isso que meio que o Excel deixa essas bordinhas aqui, que são bordas, então, para eu conseguir me localizar melhor no Excel. Quando eu mandar imprimir, elas não vão sair. Se eu quiser que elas saiam, aí eu tenho que selecionar o que eu quero aplicar, ir lá e colocar aqui mesmo uma borda na célula. Então, aqui tem as bordas básicas e aqui embaixo eu posso definir, por exemplo, eu quero aumentar, quero mudar a cor, quero trocar o estilo. Então, tu vem aqui, seleciona tudo, ó. Deixa eu só mostrar para vocês rapidinho aqui, que depois eu já vou passar o exercício e a gente já finaliza a aula.
Então, ó, tirei as bordas, tá? Eu vou lá de novo. Vou abrir a bordinha. Vou escolher uma cor. Ó, peguei o azul. Agora eu vou abrir as opções de borda aqui de novo. E vou escolher uma bordinha diferente. E agora eu começo a preencher aqui, ó. Posso ir pintando todo ele conforme eu quero. Porque aí ele dá um pouco mais de trabalho. Mas eu consigo fazer então com a borda personalizada toda a minha tabela. Então, ó, quando eu for lá mandar imprimir, ó, vai sair aqui, ó, metade teve a bordinha e a outra metade não. Ficou todo ele normal. Então essas bordas, quando eu quero aplicar bordas, eu tenho que ir lá e criar realmente uma borda no meu Excel. Deixa eu só tirar elas agora, que eu vou deixar habilitado aqui as funções para vocês terem uma colinha. Então, ó, o que eu vou fazer? Antes da função aqui, eu vou botar um asterisco, tá? Ele vai mostrar o asterisco aqui, mas vocês têm que lembrar que quando eu coloco a fórmula, eu não posso deixar o asterisco. É só mesmo para ele não aplicar e vocês aí de casa conseguirem olhar a fórmula certinha. Então, um asterisco aqui eu estou botando só para ele não aplicar a fórmula. Então, fica a fórmula aberta, mas quando vocês forem fazer aí, vocês começam do igual em diante. Então, aqui a gente tem ó, a fórmula que a gente usa para fazer a soma, subtração, multiplicação e divisão. Agora, então, para vocês terem aí de exercício para fazer em casa e me mandar, vou montar uma tabelinha aqui, que aí depois vocês podem copiar ela também e me mandar. Então aqui o que a gente vai fazer? Vou ter lá, soma. Aí eu vou trabalhar com valor 1, valor 2, valor 3 e total. Deixa eu botar aqui 1. Eita, abriu uma ajuda aqui. Vou criar uma sequenciazinha aqui, ó. Só pra gente ter alguns valores. Opa, esse aqui nem vai ter valor. Os valores vêm aqui. Deixa eu movimentar, por exemplo, que nem a minha aqui, eu acabei colocando na coluna errada. Então, o que eu faço? Eu seleciono todos eles. Aí, quando eu tiver essa mãozinha aqui, ó, eu posso... Opa, vamos ver. Pegar bem na bordinha, ó, aí se eu arrastar, onde eu soltar, ele vai mover. Ó. Então, aqui ele movimentou já para cá. Então, agora o que eu vou fazer? Tem os valores aqui da primeira coluna. Vou colocar aqui os valores agora da segunda coluna. Aqui são 6. Conseguimos valor em ordem par e ímpar. E aqui eu vou fazer um valor em sequência. Então vai ser tudo umas continhas baixas que a gente vai fazer. Ó. Só mesmo para eu ver que vocês conseguiram pegar essa parte das fórmulas ali. Ó. E aqui então vocês vão fazer a soma desses 3. Como eu faço a soma dos 3? Igual primeiro mais segundo mais terceiro. Então, como é conta de mais, eu posso somar vários valores ao mesmo tempo. Então, ó, a primeira aqui eu vou deixar feita, até para eu conseguir montar as outras. Tá? Agora vem aqui, ó. Então, eu somei. Agora eu vou fazer multiplicação. Então, na multiplicação aqui, eu vou ter valor 1. Vou multiplicar todos os valores por 3. Então, aqui o que vocês vão fazer? Aqui vamos ter mais um total. Então, eu vou lá, igual. Aí eu vou pegar o total aqui da soma vezes o meu valor 1. Então, ó, total das somas vezes o valor 1 aqui da multiplicação.
Então, aí também eu vou ter o total aqui. Aí vamos ter agora aqui a subtração. Vou fazer meio intercaladinho. Então, aqui ó, a gente vai pegar esses valores que a gente multiplicou. Vai fazer menos 2, menos 1. Opa, aqui eu tenho que fazer diferente. 2 de novo, 1 de novo. Para criar a sequência, para daí eu conseguir copiar ele aqui. Ó. Ele mesmo assim não vai querer. 2 de 1 ele não vai copiar. Deixa eu ir colando aqui. Copiei eles, colei, colei. Então a gente vai fazendo menos 2, menos 1, menos 2, menos 1. Total aqui também. Então vai lá, ó. Igual o total que a gente tinha aqui, né? Aqui eu mudei um pouquinho, mas podemos deixar assim. Ó, vou pegar o total aqui, menos o valor da subtração. Aí, vou dar o Enter. Aí já vou ter o total aqui. E agora, por último, a divisão. Aqui, ó, valor e total. Então, aqui eu vou ter agora os valores pelos quais eu vou dividir. Vou dividir todos eles por 2. Aqui é mesmo só para a gente ter essa tabelinha depois montadinha, bonitinha. Aí, ó, igual o total, então, da subtração dividido pelo valor aqui que eu coloquei como sendo o valor fixo para divisão. Então, eu vou ter o total também. Então, eu vou somar esses 3, vou ter nessa coluna aqui. Ó. Vou deixar ela pintadinha aqui também, para você saber que aqui estão as respostas. Tem que colocar as respostas, né? Aí a gente tem multiplicação, o valor das multiplicações, e aqui a gente tem que fazer as multiplicações. Depois o valor que a gente vai subtrair e o total. E por último, então, divisão, o valor da divisão e os totais aqui da divisão também. Aqui, deixa eu pegar um amarelinho. Então, isso aí que vocês vão fazer. Vão fazer a soma desses 3. Então, aqui já está até a fórmula. Depois vocês podem dar pausa no vídeo e conseguem pegar mais ou menos a ideia de fórmula. Então, depois é só ir seguindo. Por exemplo, aqui eu somei B2 porque eu estou na linha 2. Depois eu vou pegar B3, C3, D3, D4, C4, D4 e assim por diante. Linha por linha até a linha 17. 16. E depois a mesma coisa. Multiplicação depois. Eu vou lá, ó, eu pego o valor do meu total aqui e multiplico pelo valor que eu tenho aqui. Assim por diante. Subtração também. Total menos o valor da subtração e o valor da divisão. O total aqui da subtração dividido pelo valor que eu coloquei aqui na divisão. E é isso aí. Então, por hoje, a ideia é a gente fazer essas 4 fórmulas básicas. Aí, a partir da aula que vem, a gente já vai começar a trabalhar com umas fórmulas